Muito bem, pessoal, nós vamos então resolver mais uma questão que foi cobrada no 14º exame da OAB. Diz assim o enunciado da questão: a definição dos espaços territoriais especialmente protegidos é fundamental para a manutenção dos processos ecológicos. Sobre o Instituto da Reserva Legal, de acordo com o novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Pessoal, nós estudamos com vocês de forma bastante detalhada o novo Código Florestal, né? Trabalhamos cada dispositivo e um dos tópicos que nós demos bastante ênfase a vocês foi a questão da diferença ou das características, né, da reserva legal e das áreas de preservação permanente. Nós passamos esses detalhes para vocês e o aluno que realmente estudou, se preparou, certamente acertou essa questão, porque nós passamos todos os detalhes com relação tanto à área de preservação permanente como à reserva legal. E essa questão, ela cobra do aluno apenas o conhecimento de que a reserva legal, ela é instituída apenas em área rural. Se você soubesse isso, você acertaria a questão. Ok, pessoal? E é óbvio que você que fez o curso aqui no Vou Passar, sabia desse detalhe e acertou essa questão. Então nós vamos agora, em cada alternativa, fazer análise, né, para que a gente possa descobrir qual é a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Pode ser instituída em área rural ou urbana. Então aqui nós sabemos já que essa letra A está incorreta, porque a área de reserva legal, né, ela só pode ser instituída em área rural. Ela não pode ser em área rural ou urbana. O que pode ser instituído em área rural ou urbana é a área de preservação permanente. Ok, pessoal? Se você for lá no artigo 3º da Lei 12.651 de 2012, lá no inciso 2 e 3, você vai ter lá o conceito de área de preservação permanente e também o conceito de reserva legal, né? E quando você vai lá no inciso 3º, você vê que reserva legal, né, é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, ok, pessoal? Então não pode ser rural ou urbana. O que pode ser rural ou urbana, como eu disse para vocês, é a área de preservação permanente. No artigo 4º, né, nós temos lá no novo Código Florestal o seguinte: considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para efeitos desta lei. Aí ele vai citar lá tudo que é considerado área de preservação permanente para os efeitos do novo Código Florestal. Mas elas são, as áreas de preservação permanentes, elas são instituídas exatamente em zonas rurais ou urbanas. Já a área de reserva legal só em área rural, ok, pessoal? Então, urbana aqui deixa a letra A incorreta. Letra B. Incide apenas sobre imóveis rurais, ok? Correto. E sua área deve ser mantida, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Corretíssimo, né? Que é o gabarito da nossa questão, a letra B de bola. O artigo 12 da Lei 12.651 de 2012 diz que todo imóvel rural deve manter a área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo, exatamente como está aqui, ó. Sem prejuízo, aqui, pessoal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Ok, pessoal? Exatamente como está aqui no artigo 12 da Lei 12.651. Ok, pessoal? Então, essa letra B, ela está totalmente correta, porque ela diz que a reserva legal incide apenas sobre imóveis rurais, isso é verdade, e a sua área deve ser mantida sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Ok, pessoal? Tranquilos? Vamos então em frente. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: que a área de reserva legal foi restringida, de acordo com a Lei 12.651 de 2012, às propriedades abrangidas por unidades de conservação.
Isso realmente não tem nenhum sentido, né, pessoal? Está totalmente errado. Se você for lá no artigo 12, né, como nós já dissemos para vocês, o artigo 12 do novo Código Florestal diz que todo imóvel rural deve manter a área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal. Então, não foi restringida as unidades de conservação. Vocês sabem que as unidades de conservação, né, ou SNUC, são tratadas lá na lei 9985 de 2000. E vocês sabem que, inclusive, nós, quando trabalhamos lá na parte teórica, dissemos para vocês que a FGV ama essa lei 9985 de 2000. Vez por outra, ela tem cobrado, né, no exame de ordem, né, eles gostam muito de cobrar sobre unidades de conservação, e as unidades de conservação, elas são tratadas especificamente nessa lei. Então, não tem nenhum sentido dizer que a área de reserva legal foi restringida de acordo com a lei 12.651 as propriedades abrangidas por unidades de conservação. Essas unidades aqui, elas são tratadas especificamente com cada detalhe, né, de cada uma nessa lei 9985 de 2000. Vocês sabem que são 12 unidades de conservação, né, sendo 5 de proteção integral e 7 de uso sustentável, ok, pessoal? Então, uma coisa não tem, digamos assim, não impede a outra, não restringe a outra. Na verdade, a área de reserva legal, ela não está restringida a essas unidades de conservação. Se há um imóvel rural, certo? Se há um imóvel rural, e ainda que esse imóvel rural ele não pertença à área de unidade de conservação regida pela lei 9985, a reserva legal vai ser instituída da mesma forma. Então, não é necessário que seja uma unidade de conservação para que seja instituída a reserva legal. Independente de ser unidade de conservação ou não, foi área rural, de fato tem que ter aquela reserva legal nos percentuais estabelecidos no novo Código Florestal. Ok, pessoal? Por isso que a letra C está errada, porque diz que foi restringida, de acordo com a lei 12.651 de 2012, as propriedades abrangidas por unidades de conservação. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para a letra D de dado. Diz assim: incide apenas sobre imóveis públicos. Apenas sobre imóveis públicos, constituindo em área protegida para a preservação da estabilidade geológica e da biodiversidade. Então, a letra D também está errada, porque, conforme o artigo 17, né, do novo Código Florestal, a gente tem lá o seguinte: a reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Então, direito público ou privado. E veja o que a letra D diz: incide apenas sobre imóveis públicos. Não, públicos e também privados. Ok, pessoal? Então, essa afirmação de que incide apenas sobre imóveis públicos deixa a letra D errada. Então, o gabarito dessa questão que nós acabamos de responder é a letra B de bola.